Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos. Hoje eu estou aqui para te falar sobre as alterações promovidas no edital da Câmara Municipal de Curitiba, especificamente para o concurso de procurador. Já existe aqui no canal análise do edital, a primeira análise, ou seja, a análise da primeira versão do edital, e lá nós tratamos de dois pontos que acabaram sofrendo modificações importantes após uma impugnação geral do edital, e nesse caso específico nós temos dois pontos importantes para o teu concurso de procurador que merecem análise específica. O primeiro ponto diz respeito à revogação da etapa da avaliação psicológica. No primeiro vídeo eu falei exatamente que o concurso tinha 3 etapas. Na verdade, 2 etapas, 2 provas e uma etapa psicológica. As 2 provas representam uma etapa. O edital chama essas 2 provas de provas teóricas ou etapa teórica, prova objetiva e prova subjetiva aplicada no mesmo dia. E depois havia uma etapa de avaliação psicológica. Essa etapa de avaliação psicológica foi cancelada, retirada do edital. Então você que tem interesse de prestar o concurso para procurador da Câmara Municipal de Curitiba, fique sabendo desde já que a etapa da avaliação psicológica não existe mais. Eu particularmente concordo com a retirada dessa etapa. A avaliação psicológica, enquanto seja interessante para a administração pública admitir apenas os candidatos que possuem boa saúde física e mental, me parece que a avaliação psicológica enquanto etapa de concurso, nesse caso, não é ou não guarda objetividade suficiente para ser etapa de concurso. É importante que o concurso aconteça apenas com etapas objetivas. Aqueles aprovados, convocados para tomar posse, sejam avaliados física e psicologicamente a partir de atestados médicos que são levados normalmente para que se possa assumir o cargo público. Me lembro muito bem que a bateria de exames físicos e mentais foi grande no momento em que eu tive que comprovar saúde física e mental para assumir o cargo de advogado da União nos idos de 2006. Enquanto etapa de concurso, me parece que foge um pouco à objetividade necessária e deve ter um edital e um concurso público em todas as suas etapas. Conquanto análise documental de saúde física e mental necessária à posse no cargo, tudo bem. Nesse ponto, eu acho que acertou a Câmara Municipal de Curitiba em retirar, enquanto etapa do concurso, a avaliação psicológica. A outra mudança extremamente pontual que você deve levar em consideração diz respeito ao conteúdo programático. Se você lembra bem, na análise do edital passado, ficou um pouco estranho porque o conteúdo programático não trazia os pontos das disciplinas. Existia lá direito constitucional, direito administrativo, direito financeiro, direito processual civil, mas não era trazido no edital inicial os pontos, os subpontos, os tópicos das disciplinas. Houve impugnação ao edital nesse aspecto e agora o novo edital retificado traz, portanto, não somente as disciplinas que serão cobradas no concurso, como o conteúdo programático dividido por tópicos. Então você tem direito constitucional e agora você tem todos os subtópicos de direito constitucional. Eu vou fazer uma análise rápida contigo sobre o conteúdo programático e vou te dizer exatamente o que eu achei em relação a cada uma das disciplinas. Direito constitucional não tem absolutamente nada de estranho. Constituição, poder constituinte, controle de constitucionalidade, direitos e garantias fundamentais, Estado Federal, tudo isso faz parte do arcabouço de conteúdo e de conhecimento jurídico necessário ao estudo para qualquer procuradoria. Município aqui é interessante, como se trata de concurso para procurador da Câmara Municipal de Curitiba, você tem um tópico sobre município. Normalmente nós não temos isso nos editais de Procuradoria Geral, mas quando é PGM, vez por outra, se cobra o conteúdo do município de forma específica. Então aqui você tem município, autonomia e competências, criação, reformulação e extinção e a Lei Orgânica do Município de Curitiba, que também está listada enquanto legislação específica. Poder Legislativo, Administração Pública, Servidores Públicos, Nacionalidade, Tributação e Orçamento. Então, direito constitucional, você tem todos esses aspectos que são extremamente comuns àqueles editais de procurador e comuns a quem estuda para concursos de procuradoria. Nada estranho, só muita atenção a esse ponto aqui sobre o município. Como se trata de concurso para procurador de Câmara Municipal,
a tendência é que você tenha aí questões envolvendo o município na prova de direito constitucional. Direito administrativo, administração pública, tudo bem, direta e indireta, advocacia pública, preceitos constitucionais, lei orgânica do município. Aqui é o tópico que em direito administrativo chama a atenção. E todos os tópicos que chamam a atenção pela especificidade do assunto em relação ao concurso deve ser bem estudado e você deve prestar bastante atenção. Então tem um tópico em administrativo só sobre a advocacia pública e depois vem os tópicos normais. Atos e fatos, aí perfeição, validade e eficácia de atos, defeitos do ato, contrato, formação de contrato, execução de contrato, atividade administrativa de fomento, poder de polícia. Então, tanto constitucional quanto administrativo, não existe absolutamente nada de estranho no conteúdo programático. Eu estudaria com atenção a parte de município em direito constitucional e estudaria com atenção a parte da advocacia pública em direito administrativo, justamente o item 2.3, advocacia pública, preceitos constitucionais e tudo que envolve a lei orgânica do município, juntamente com a advocacia pública lá presente. O conteúdo de direito administrativo é amplo, mas temos absolutamente os conteúdos naturais. Poder de polícia, serviço público, bens públicos, utilização e ocupação dos bens, intervenção do Estado na propriedade, desapropriação, controle da administração, responsabilidade extracontratual, servidores públicos, processo e procedimento administrativo, lei de improbidade administrativa, que tem curso na EBEG especificamente sobre o tema. Preste bastante atenção porque o conteúdo de administrativo é grande e, nesse caso, a tendência é que você tenha muitas questões de direito administrativo levando em consideração a distribuição dos conteúdos. Os conteúdos de direito constitucional, nós temos menos pontos do que os conteúdos de direito administrativo. Então, penso que, não havendo no edital a distribuição do número de questões por disciplina, isso vai acontecer de acordo com a proporcionalidade de pontos que agora conhecemos depois da retificação. Direito urbanístico, nada estranho. Direito tributário e financeiro, na retificação não havia tributário no edital anterior, havia apenas direito financeiro, agora nós temos tributário e financeiro, ou seja, houve o acréscimo de direito tributário, o que é salutar. Constitucional, administrativo, processo civil, tributário e financeiro representam as principais disciplinas da advocacia pública, eu tenho dito isso há muito tempo aqui no canal. Então, direito tributário foi acrescido com a retificação e direito financeiro, nada estranho nesses tópicos. Direito processual civil também nada estranho nos tópicos previstos. Chamo a atenção para a lei de execução fiscal. Execução fiscal sempre tem questão sobre execução fiscal nos concursos da advocacia pública. Eu tenho um curso específico sobre isso e chamo a atenção aqui um tópico. Existe lá advocacia pública em direito administrativo e aqui em processo civil nós temos um tópico interessante que diz assim, ó, prerrogativas da Fazenda Pública em juízo, intervenção das pessoas jurídicas de direito público, juizados especiais da Fazenda Pública, representação judicial dos entes que integram a administração pública. Tópico específico em direito processual civil que fala justamente sobre tudo aquilo que envolve o poder público em juízo nos seus principais pontos. Prerrogativas, intervenção da Fazenda Pública dos feitos, juizados especiais da Fazenda Pública, representação judicial dos entes que integram a administração pública. Posso até, de repente, fazer um mini curso sobre esse tópico, juntamente com o tópico lá de direito administrativo que fala da advocacia pública, inclusive na lei orgânica do município de Curitiba. Posso, de repente, montar um curso só sobre esses tópicos mais quentes das disciplinas de direito processual civil e de direito administrativo. Vou pensar sobre isso, é uma ideia que me surge agora. Direito previdenciário não vai ter problema, porque no direito previdenciário, quando ele fala aqui, ó, disciplina constitucional da Previdência Social dos Servidores Públicos e reformas previdenciárias, ele coloca até o limite da Emenda Constitucional 70 de 2012. Então, direito previdenciário, a alteração do edital com os tópicos previstos traz exatamente aquilo que você deve estudar. A lei mais nova em previdenciário que você deve estudar é justamente a Lei Municipal 15.042 de 2007, que trata do regramento previdenciário dos servidores públicos do município de Curitiba. Então, tudo dentro dos conformes. O edital, inclusive, na sua retificação foi muito bom, deixando claro e exatamente claro aquilo que deve ser objeto de preocupação em relação ao estudo da disciplina de direito previdenciário, uma vez que com a reforma fica tudo muito nebuloso, as pessoas não sabem se estudam o que era ou se estudam o que é. Eu recomendo, a não ser que o edital estabeleça exatamente o que deve ser cobrado na prova com a identificação
das alterações, como aconteceu aqui no município de Curitiba, para a sua Câmara de Vereadores. Eu recomendo saber como era, como é e a transição de um para o outro, que é justamente os tópicos de transição que são cobrados em concurso. Se você lembra muito bem, o novo CPC começou a ser cobrado exatamente os tópicos de mudança pelas provas, até que hoje só se cobra novo CPC. Mas as provas também passam por uma transformação. Normalmente os professores começam a cobrar aquilo que foi objeto de mudança de um regime para outro, para depois cobrar só o regime atual. Penso que isso também acontecerá com a matéria Direito Previdenciário nos concursos daqui para frente. E no que diz respeito à legislação específica, você tem as mesmas leis que nós vimos na avaliação do edital na sua primeira versão. Então tá aí, procurador da Câmara Municipal de Curitiba, as alterações que passou o primeiro edital, exatamente com a previsão das disciplinas e dos tópicos das disciplinas e o cancelamento da etapa de avaliação psicológica. Fico à sua disposição para dúvidas e questionamentos, forte abraço e até os nossos próximos vídeos.